Bom dia, boa tarde ou boa noite, tudo bem? Olha só, a gente já estudou até agora, então, em genética, dominância completa, dominância incompleta, codominância. Veja se você já tem isso no seu caderno anotado, porque essas definições são importantes e ajuda a gente a entender outras informações e outros conceitos que a gente vai abordar mais para frente. Além desses tipos de dominância que acontecem, que são casos que a gente consegue ver em genética, a gente também viu alelos letais, ou seja, que são casos em que alelos que se encontram dependendo desses alelos, dominantes ou recessivos, eles podem gerar a morte de um indivíduo. E além desses três casos de dominância incompleta, onde nós vemos que tem um alelo que domina o outro, no caso de dominância incompleta, os dois alelos acabam não se expressando e uma característica intermediária aparece, gerando a proporção de um indivíduo com um determinado fenótipo para dois indivíduos com esse outro fenótipo intermediário e mais um indivíduo com outro fenótipo ligado ao genótipo recessivo, como as flores, né, vermelha, rosa e branca, por exemplo. E no caso de codominância, é quando os indivíduos, os dois expressam o seu genótipo, né, os seus genes expressam as suas características e aparece no fenótipo. Então a gente veria flores brancas com pontinhas rosas, por exemplo, flores rosas com marcas brancas, por exemplo, são casos de codominância. No caso de alelos letais, eu já comentei, e mais um caso que eu gostaria de pincelar para vocês, já que a gente vai falar disso mais para frente também, é a pleiotropia. A pleiotropia acontece quando um determinado alelo, um par de alelos, eles ao invés de determinar uma única característica, como a altura de uma planta, como a textura de uma ervilha, se ela vai ser lisa ou rugosa, determinado alelo, determinado gene, ele pode fazer com que mais de uma característica seja expressa. Por exemplo, em camundongos, existe um par de alelos que, além de determinar a cor do camundongo, do pelo do camundongo, também determina o seu comportamento. Então, determinados alelos em homozigose, eles vão fazer com que o indivíduo seja mais agressivo, enquanto que alelos em homozigose recessiva vão fazer com que os ratinhos sejam ratinhos mais calmos, enquanto que os heterozigóticos têm aí comportamentos intermediários. Ou seja, é um único par de genes, de par de alelos, nesse caso, que determina duas características ao mesmo tempo. Então isso é chamado de pleiotropia, tá bom? A gente vai discutir isso mais para frente quando a gente falar de outros exemplos também. Agora, o nosso foco dessa aula são alelos múltiplos. Então, olha só, alelos múltiplos nada mais são do que variação de alelos de um mesmo locus gênico. Ou seja, o locus gênico é uma determinada região de um cromossomo, e ao invés de você encontrar, né, como tem cromossomos homólogos, ao invés de você encontrar o azão e um azinho, ou seja, uma característica para uma ervilha lisa e uma característica, né, um alelo que determina a característica de uma ervilha rugosa, a gente vai ver uma outra característica, que ao invés de ser um alelo que pode determinar uma ervilha lisa, mas com pontinhas, ao invés de ela ser enrugada, ela forma pontinhos, por exemplo. Mas ainda assim interfere na textura da ervilha. Então você percebe que a gente está falando do mesmo caractere que é a textura da ervilha, então a gente está falando do mesmo locus gênico. Então o surgimento de alelos múltiplos faz com que existam mais características variadas nos fenótipos que a gente acaba percebendo. Então, como que eles surgem? Eles surgem a partir de mutações que ocorrem em um determinado alelo. Então, aquele alelo que antes era um azão, a partir dessa mutação, perceba o seguinte, antes de tudo. Os nossos ancestrais, os primeiros seres vivos que deram origem aos outros, eles tinham apenas uma molécula de DNA com as bactérias. Então é claro que durante uma divisão celular, essa única molécula de DNA, numa divisão errada, fez com que uma célula não dividisse seu núcleo. A partir do momento que desse momento, passou a ter indivíduos que conseguiam viver com duas moléculas de DNA idênticas. E essas moléculas, elas interagiam uma com a outra, produziam substâncias químicas, e aquela parte que uma determinada molécula de DNA não produzia, a outra produzia. E assim
foi surgindo os seres vivos e as suas características. Então hoje nós herdamos aí cerca de 25 mil características que são determinadas por todos esses 25 mil genes que a gente tem e que podem sofrer mutações ou não. Aquele gene, por exemplo, não existe gene recessivo e dominante para o nascimento de braço ou pelo desenvolvimento do sistema nervoso. Se houver um ser vivo, né, um ser humano adulto que tenha um sistema nervoso, que portanto teve filho, que portanto se desenvolveu, que pode ter filho, esse ser vivo ele tem que ter o gene que produza o sistema nervoso, que seja responsável pela formação lá do tubo neural desde o desenvolvimento embrionário. Então não tem como ter um gene recessivo ou um gene dominante para essa característica, por exemplo. Mas porém tem vários outros genes que eles vão interagir. E aí um vai produzir uma substância em maior quantidade do que a outra, e assim são os diversos casos que a gente vê na genética. Inclusive no caso de alelos múltiplos, que pode realmente um alelo diferente gera a morte daquele ser vivo. Agora, se tem um monte de alelos que são idênticos, um monte de locos gênicos em que alelos são idênticos, não existe caso de dominância e recessividade, codominância, ausência de dominância, dominância incompleta, alelos letais. Então, existe, nesse caso de alelos múltiplos, mutações que acontecem em alguns desses genes que já aconteceram com os nossos ancestrais e que, portanto, vão continuar acontecendo e que vão gerar combinações diferentes. Se antes eu tinha apenas o azão com o azinho, eu posso ter, por exemplo, o azão com o azinho 1. Eu posso ter, por exemplo, o azão 1 com o azinho. O azão 1 com o azinho 1, ou seja, são mutações, pequenas mudanças que não alteram completamente uma proteína, que não alteram completamente as características de um ser vivo, mas que geram pequenas variações. Esses são os alelos múltiplos. Então, olha só, né? Para certas características genéticas, como a cor das flores na planta dente de leão, existe apenas 2 genes com alelos diferentes, o azão e o azinho, por exemplo, como observado na primeira lei. Já no caso de alelos múltiplos, né, para algumas características, existem mais de 2 genes alelos diferentes que podem ocupar o mesmo lócice gênico, lócice é o plural de locus, né, num par de cromossomos homólogos. Nesse caso, fala-se que a característica há uma polialelia, ou seja, vários alelos, ou alelos múltiplos, tanto faz, tá bom? Então, são sinônimos que a gente dá. Então, o que acontece, né? Qual que é a importância desses alelos múltiplos? Que a presença desses alelos amplia as pequenas variações existentes em um fenótipo. Por exemplo, nos fenótipos. Olha, por exemplo, o bico dessas aves, como eu coloquei aqui de forma apenas ilustrativa. Todas elas têm bico colorido, porém umas têm umas manchas um pouquinho mais fortes, mais evidentes, e outras menos evidentes. Da onde vêm essas manchas? Vêm de alelos. Então as pequenas variações nos alelos que determinam a cor e o formato do bico, por exemplo, vão gerar esses fenótipos diferentes. Pequenas variações nos fenótipos. Onde mais a gente pode enxergar isso? No caso de coelhos, por exemplo, a cor agouti, também conhecida como selvagem, a cor chinchila, né? Então o chinchila é um roedor, mas nós temos a cor chinchila de coelhos, mesmo chinchila. Coelhos himalaios, que eles são inteiro brancos, porém eles têm as extremidades escuras. E a gente já falou sobre isso, que as extremidades escuras são determinadas pelo ambiente. Porque os genes que estão nessas regiões que são mais frias do organismo, eles têm maior expressividade. Então eles vão produzir mais melanina, né? Nesse caso, então vai haver maior absorção de calor e de energia ali nessas regiões que são mais frias e, portanto, evita a coagulação do sangue, evita o congelamento dessas estruturas ali, justamente porque elas são mais escuras. Então isso é uma adaptação que foi gerada aí em coelhos que vivem em regiões muito frias e o próprio coelho albino. Então perceba que existem variações aí em cada um desses fenótipos. Olha a coloração, como eles são diferentes. A mesma coisa vai acontecer com os tipos sanguíneos. Então tem tipo sanguíneo, tudo é uma única característica que nós estamos analisando, tipo sanguíneo. Só que existe o tipo A, o B, o AB e o O. Então perceba que para a gente representar agora essas características, essas variações fenotípicas que podem acontecer devido às variações dos alelos,
A gente não pode ficar usando alelo A, Azinho, A1, A2, Azinho 1, Azinho 2. Então o que a gente faz? A gente utiliza geralmente uma letra que corresponde à letra da característica analisada. E a gente vai colocar como se fosse um expoente, como está sendo colocado aí, qual é o genótipo que está sendo, sendo expresso ali ou que foi herdado por aquele ser vivo. Como assim? Vou dar exemplo em relação ao chinchila. Chinchila não, né? Aos coelhos, sendo que um deles tem uma cor que nós chamamos de chinchila. E olha só, então como a característica analisada é a cor, então a gente vai usar a letra C. Só que existe o agouti, o chinchila, o himalaio e o albino. A gente sabe que o albino, já é uma informação que você grava e você vai enxergar isso também, a gente sabe que o albino ele é recessivo perante todos os outros alelos. O alelo que determina a característica para a cor himalaio, a cor chinchila e a cor agouti. Então, a gente representa pela letra C minúscula. Já o himalaio ele é dominante em relação ao albino. Então, a gente representa pela letra C e o CH. Esse é o alelo que surgiu pela primeira vez e que permitiu a característica dessa cor, que é com branco com extremidades pretas. Enquanto que o chinchila... Opa, não é CH, é H. Enquanto que o chinchila, C e CH. E o agouti, ele é dominante perante todos esses outros. Então, a gente fala que a gente usa apenas a letra C. Então, se a gente vê, por exemplo, um coelho que ele tem esse genótipo, ó, Czão, Czinho, o que isso indica? Isso vai indicar que ele é agouti, ele tem a cor agouti, mas ele carrega um alelo para cor albino. Até aí tudo bem, tá tranquilo. Agora, e se ele for chinchila? Ele pode, para ele ser chinchila, então ele pode ser, nesse caso, ter o alelo para a cor chinchila, só que ele pode também ter o alelo para a cor himalaio. Ele pode ter o alelo para a cor chinchila e ele pode ter o outro alelo para a cor chinchila também. Então, nesse caso, ele é puro. Ou ele pode ter o alelo para a cor chinchila e o alelo para albino. Então, perceba que nós temos aqui 1, 2, 3 diferentes genótipos para um único fenótipo que é a cor chinchila. Como esse agouti é dominante perante todos os outros, olha só como que ficaria. Czão, que é o indivíduo puro para a cor agouti. Czão, CH, ou seja, dominante tem um alelo que é o dominante para agouti e o alelo para a cor chinchila. Pode também ter Czão, CH, alelo dominante para agouti e o himalaio, e o primeiro que eu falei, Czão, Czinho, que no caso, alelo dominante para agouti e recessivo para albino. E para o himalaio? Vou separar aqui. Para o himalaio ficaria Czão, himalaio, Czão, himalaio. Czão, himalaio, Czinho. Porque se tiver um CH junto, se eu fizer isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. Tá? Não importa a ordem. Você tem um alelo, não importa qual dos cromossomos homólogos você tem esse alelo, né? Então, de qualquer maneira, se você apresenta um alelo para a cor chinchila, né? Se o coelho vai apresentar esse alelo para a cor chinchila, ele vai ser chinchila porque a cor chinchila predomina em relação à cor himalaio. Tá? Então, para ser albino, a única possibilidade de ser albino é se ele for Czinho, ou seja, ele tem que ter os dois alelos para a cor albina. Então, perceba que a gente usou tudo, sempre a letra C, só que a gente elevou como se fosse um expoente ali as características do fenótipo, cor chinchila, himalaio, e a gente não usou nenhuma letra, apenas a letra C maiúscula para representar a cor agouti. Olha só o que a gente vai usar
Para o tipo sanguíneo. Para o tipo sanguíneo a gente usa a letra I. A letra I está relacionada à isoaglutinação. Então a isoaglutinação foi um conceito aplicado por Karl Landsteiner, foi um cara lá do passado que fez pesquisas com as primeiras pesquisas envolvendo tipos sanguíneos. Ele fez transfusão com cachorro, de cachorro para ser humano, de ser humano para ovelha, ovelha para ser humano. Então ele foi fazendo esses testes, obviamente não tinha, né, muitas regras no passado, e ele fez muitas descobertas, e principalmente em relação à incompatibilidade sanguínea. E isso ele percebeu que quando há incompatibilidade sanguínea, há casos que a gente chama de isoaglutinação. Ou seja, aglutinação das hemácias em várias regiões do organismo, e o que vai levar o organismo à morte. Então ele usou a letra I aí como a característica principal, o caractere que está sendo analisado. Então quem tem sangue A vai ter o alelo azão e o alelo azão. Mas o sangue A domina perante o sangue O. Então se tiver um alelo azão e o alelo que determina o sangue O, que é recessivo, a gente vai representar pelo Izinho. Já é suficiente. Então você tem dois tipos aqui, ó, de genótipos para o fenótipo azão, para o fenótipo tipo sanguíneo A. Mesma coisa vai acontecer para o fenótipo tipo sanguíneo B. Então se tiver os dois alelos Bzão, a gente vai representar por IB e IB, a gente indica que esse indivíduo é sangue B puro. Enquanto que, se ele tiver um alelo para sangue B e um alelo para sangue I, no caso sangue O, né, o alelo Izinho, ele vai ser um indivíduo heterozigoto, podendo ter filhos sangue B e filhos sangue O e outros tipos que a gente vai comentar agora. Olha só o que acontece. Nesse caso, quando a gente vê esse indivíduo que ele carrega tanto o gene A, o alelo A, quanto o alelo B, esse indivíduo ele vai apresentar as duas características ao mesmo tempo. Lembra que a gente falou de codominância? É exatamente isso que vai acontecer. Então, olha só, a gente fala que o alelo, resumidamente aqui agora, ó, o alelo que está carregando o gene A, ele tem a mesma relação de dominância com o alelo que está carregando o gene B. Porém, os dois alelos, tanto o A quanto o B, eles são dominantes em relação ao alelo que determina o tipo sanguíneo O, que é o alelo I. Então essa é a relação de dominância que a gente representa no tipo sanguíneo. Ou seja, A e B, os dois codominam. O sangue A, o alelo A, é dominante perante o alelo I. O alelo B é predominante, é dominante em relação ao alelo Izinho. Então, assim geram quatro tipos de fenótipos, sendo que a gente tem apenas 3 tipos de alelos: o alelo IA, o alelo IB e o alelo Izinho. A mesma coisa acontece com os chinchilas, como eu acabei de mostrar aqui, e a relação entre eles, qual seria? Que o Czão é dominante em relação ao CH, que é o chinchila. O CCH é dominante em relação ao himalaio. E o himalaio é dominante em relação ao albino. Então aqui a gente tem o agouti. Aqui nós temos o chinchila. Aqui nós temos o himalaio. E aqui nós temos o albino. E o último, como que a gente representa o cruzamento entre um agouti híbrido com o himalaio, ou seja, é o Czão com híbrido com o himalaio. Tem alelos, os dois tipos de alelos, enquanto com o chinchila híbrido com albino. Será que vai dar 100% dos fenótipos, 50%? Faz aí, faz antes de mim. Né? O que a gente vai ver? Ó? CCH, CCH, Czão, Czinho, CH, Czinho. O que a gente percebe aqui nesse caso? Que nós temos um agouti para um chinchila, para um
outro agouti e para um himalaio. Viu? Então, quando falamos de alelos múltiplos, nós falamos de uma variação maior nos fenótipos devido a um aumento do número de alelos. E esses alelos continuam determinando a mesma característica, só que é uma característica com uma pequena variaçãozinha, ou seja, uma cor, uma variação na cor, uma variação nas manchas, uma variação na altura, por exemplo. Então, esses são os alelos múltiplos. Fechamos por aqui. Até a próxima aula.